Olá, amigos do canal Iothermo. Os carros elétricos estão chegando. Mais carros estão sendo vendidos, mas ainda vai levar muito tempo até que eles sejam a força dominante no mercado. Enquanto isso, a força dominante continuará sendo os veículos com motores de combustão interna, ou seja, aqueles que usam combustíveis como gasolina, diesel e gás natural. A eficiência térmica dos motores a gasolina é da ordem de 20 a 30%. Isso quer dizer que da energia obtida pela queima do combustível, da queima da gasolina, apenas 20 a 30% se transforma em energia cinética associada ao movimento do carro. O restante dessa energia obtida pela queima é dissipada sob forma de calor. No caso dos motores a diesel, a eficiência é um pouco mais alta, na faixa de 30 a 35%. Mas ainda assim, a maior parte da energia obtida pela queima é dissipada sob forma de calor. Uma questão importante é como aumentar a eficiência térmica dos motores de combustão interna. Há poucas semanas, apareceu no noticiário que a Mazda, uma fabricante japonesa de automóveis, desenvolveu uma nova geração de motores capaz de ter eficiências térmicas mais elevadas. Já em 2019, no mercado americano, eles vão lançar um automóvel que usa um motor chamado Skyactiv X. E esse motor, que ainda nem foi lançado, já terá um sucessor nos próximos anos, que será chamado Skyactiv 3. E a expectativa da Mazda é que esse segundo motor terá uma eficiência térmica da ordem de 56%, ou seja, cerca do dobro da eficiência térmica dos motores a gasolina convencionais. Como eles obtiveram isso? Através de um processo que combina características do motor a gasolina com o motor a diesel. Os detalhes sobre esse motor, os detalhes de funcionamento, você pode ver nos links que eu coloquei abaixo desse vídeo. Aqui, o nosso objetivo vai ser analisar a relação entre a eficiência de um motor a gasolina com a razão de compressão, e para isso nós vamos usar conceitos de termodinâmica. A operação de um motor convencional de automóvel envolve 4 etapas, que são chamadas de tempos. O primeiro tempo é a admissão de uma mistura de ar e gasolina ao cilindro. A segunda etapa é a compressão dessa mistura. A terceira etapa é a reação dessa mistura seguida da expansão. E, finalmente, a quarta etapa, o quarto tempo, é a saída dos gases que são produtos de combustão. Para realizar a análise termodinâmica do motor, nós vamos fazer várias hipóteses simplificadoras. A primeira delas é que nós vamos desprezar os tempos em que ocorrem a admissão e o escape dos gases, ou seja, vamos considerar que se trata de um sistema fechado. Além disso, nós vamos desprezar os detalhes da reação de combustão. Simplesmente nós vamos tratar a reação de combustão como uma fonte de calor, uma fonte externa de calor ao sistema. O fluido presente no interior do cilindro será tratado como ar. E trataremos ar como um gás ideal, com capacidade calorífica a pressão constante e capacidade calorífica a volume constante, independente da temperatura. E a razão das capacidades caloríficas a pressão e volume constante será tomada igual a 1,4. Vamos ver agora imagens em câmera lenta dos diferentes tempos de um motor convencional a gasolina e usá-las como ponto de partida para a análise termodinâmica do motor. Durante o tempo de admissão da mistura de combustível e ar ao cilindro, a pressão no cilindro permanece aproximadamente constante. Mas vamos desprezar esse tempo na análise simplificada do motor que vamos fazer. Em relação à compressão, vamos admitir que ela é adiabática e reversível, e, portanto, isentrópica. Neste diagrama de pressão versus volume, a linha laranja representa o processo de compressão adiabático e reversível. Como seria de se esperar, à medida em que o volume diminui, a pressão do fluido aumenta. Quando o pistão alcança o topo do cilindro, a vela dispara uma centelha, causando a ignição da mistura de ar e combustível. A reação de combustão é bastante rápida e pode-se admitir que ela transfere calor à mistura a volume constante durante um curtíssimo intervalo de tempo. Essa transferência de calor a volume constante aumenta a temperatura e a pressão do fluido no interior do cilindro. Esse processo é representado pela linha vertical amarela que aparece do lado esquerdo do diagrama. Imediatamente após, o gás no interior do cilindro se expande, e vamos considerar que esse processo de expansão é adiabático e reversível,
e, portanto, isentrópico. Esse processo é representado pela linha azul no diagrama. Vamos considerar ainda que, após a expansão adiabática, o fluido perde calor para o ambiente. Esse processo é representado pela pequena linha vermelha vertical que aparece do lado direito do diagrama. Isso emula o efeito do último tempo do ciclo, que consiste no escape dos gases quentes, que levam com eles energia que é dissipada sob forma de calor na atmosfera. E durante o escape dos gases, a pressão no interior do cilindro permanece aproximadamente constante. A eficiência térmica do motor é definida como a razão entre a potência líquida dele obtida pela quantidade de calor que deve ser transferida ao motor para sua operação. Para calcular a potência resultante, é necessário levar em conta o calor transferido ao motor e o calor transferido do motor ao ambiente. Essas transferências de calor ocorrem em um sistema fechado a volume constante e, portanto, podem ser calculadas através do produto da capacidade calorífica a volume constante vezes a diferença de temperatura. Desta forma, é possível obter uma expressão para a eficiência do motor em função das temperaturas em diferentes pontos do ciclo de operação. Combinando essa expressão para eficiência com as relações que valem durante processos de expansão ou compressão adiabáticos reversíveis, e após uma série de etapas algébricas, é possível expressar a eficiência em função da razão de compressão, que é obtida pela divisão do volume disponível para o fluido quando o pistão está embaixo, pelo volume quando o pistão está em cima. Esse valor, chamado de taxa de compressão, é reportado pelos fabricantes de automóveis nas especificações dos seus veículos. Vê-se que ele está diretamente associado à eficiência térmica do motor. Esse gráfico mostra o efeito da taxa de compressão sobre a eficiência térmica do motor. Quanto maior a taxa de compressão, maior é a eficiência. Então, por que não operar com uma enorme taxa de compressão? Há várias razões. Em primeiro lugar, a temperatura e a pressão no interior do motor aumentam bastante, e com isso é necessário usar materiais mais nobres, paredes mais espessas e, de forma geral, encarecer o motor. Há uma outra razão muito importante. Se a taxa de compressão for elevada demais, a gasolina sofre autoignição antes do pistão alcançar o topo do cilindro e a vela centelhar. O avanço tecnológico dos novos motores da Mazda consiste exatamente em estabelecer uma estratégia de operação do motor que permita trabalhar com altas taxas de compressão sem ocasionar a autoignição da gasolina. Um último comentário é que, devido às hipóteses simplificadoras que adotamos para realizar os cálculos, parece fácil atingir eficiências elevadas para, por exemplo, uma taxa de compressão de 10, que seria de 60%. Essa taxa de compressão é relativamente comum em automóveis modernos. No entanto, na vida real, eles operam com eficiências bem abaixo de 60%. Muito obrigado pela sua audiência e permita-me convidá-lo a assinar o canal se você ainda não é assinante. E gostaria de convidá-lo também a visitar a nossa página no Facebook. Até a próxima!